Olá, boa noite. Eu sou o Leandro e esse é mais um momento de pausa aqui no Vento do Amanhecer. Por aqui muitas vezes eu trago um tema, uma pergunta ou algo que conversa diretamente com aquilo que a gente sente e nem sempre consegue nomear. E ao final, quase sempre eu te convido para um momento de pausa, um instante mais tranquilo, de respiração, de presença. Mas nem todos os encontros aqui começam com uma pergunta ou mesmo um texto direto que escrevi. Alguns chegam em forma de histórias simples, imagens antigas, pequenas passagens que de algum jeito também nos ajudam a pensar, a sentir e a encontrar um pouco mais de clareza. Esse espaço costuma nascer sempre mais à noite, mas se essas palavras chegaram até você em outro horário, que elas também possam te alcançar como um pequeno respiro. E hoje eu quero te trazer justamente uma imagem simples, uma dessas imagens que parecem antigas, mas continuam falando com a vida da gente de um jeito muito atual. Seria a imagem de uma segunda flecha. Mas por que segunda flecha? Talvez você já tenha passado por isso sem dar esse nome, algo basicamente acontece, machuca, pesa, dói, mas depois da dor que vem da vida, às vezes ainda vem outra, mais silenciosa, mais demorada, mais difícil de perceber. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. É uma história, que existe uma imagem que fala de alguém atingido por uma flecha. A primeira flecha é a dor que chega, é o que aconteceu, é a perda, é a decepção, é a palavra que feriu, é o medo que apareceu. É aquele momento em que a vida toca um ponto que é muito sensível para você. Mas a história diz que muitas vezes depois dessa primeira flecha, vem sempre uma segunda. E já essa segunda já não vem de fora. É como se essa flecha já nascesse de dentro. É quando a nossa mente começa a voltar ao mesmo ponto sem parar, quando a pessoa acaba revivendo o que aconteceu muitas vezes, quando se culpa, se cobra, imagina cenários, tenta voltar no tempo, tenta prever o amanhã, tenta entender tudo de uma vez. A primeira flecha ela fere, mas a segunda muitas vezes é o que prolonga toda essa dor. E essa imagem fica na memória justamente por isso. Porque ela mostra com muita simplicidade que nem todo sofrimento vem só do que aconteceu. Às vezes uma parte dele vem do que continuamos criando nós mesmos, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então eu penso que talvez essa seja uma das coisas mais humanas que existem, porque quase ninguém sabe simplesmente sentir e deixar passar. Quando alguma coisa nos toca de verdade, a mente quer mexer naquilo, ela quer explicar, ela quer corrigir, ela quer evitar que volte a acontecer, quer encontrar uma saída na hora. Só que nesse movimento, muitas vezes a gente acaba se machucando de novo. Não pela situação em si, mas pela toda essa repetição, que fica dentro da nossa cabeça. Tem gente que revive muitas vezes uma conversa o dia todo, ou os dias.
Tem gente que sofre hoje por algo que talvez nem vá acontecer. Tem gente que sente uma dor e junto dela vem uma enxurrada de pensamentos. Eu devia ter feito diferente, por que que eu sou assim? E se ficar pior? E se eu não der conta? E sem perceber, tu já fica... A pessoa já não está só sentindo a primeira flecha, né? Ela está sentindo muitas vezes pela segunda, como se tivesse sido atingida muitas vezes pela segunda flecha. Essa que pesa realmente na nossa mente, que tira o descanso, que transforma um momento difícil em uma presença constante dentro do nosso peito. Então eu acho importante dizer isso com carinho, que perceber a segunda flecha não é ignorar a dor verdadeira, não é fingir que nada aconteceu, não é se obrigar a ficar bem. É apenas começar a notar quando esse sofrimento está sendo ampliado por todo o movimento que a nossa mente faz. Isso é muito cansativo. Porque uma coisa é tu sentir, outra é ficar preso, sem parar, ao que já doeu bastante, né? Uma coisa é ser tocado pela vida, outra coisa é continuar apertando a mesma ferida o tempo todo. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Talvez exista algo que realmente te doeu. E isso merece, claro, que respeito. Mas talvez junto dessa dor a tua mente também esteja trabalhando sem descanso, voltando, remoendo, antecipando, criando peso em cima de peso. E talvez o cuidado possível agora não seja resolver tudo, talvez seja apenas não lançar mais uma flecha em si mesmo, né? Então, se você puder, te convido agora a ir encontrando uma posição mais confortável, onde você se sinta bem, onde você se sinta seguro. Solta um pouco os ombros, as mãos. Não precisa perfeição, não precisa nada demais. Só diminuir um pouco a velocidade, toda essa corrida que a gente sente. Então, queria iniciar com você agora um momento de calma, um momento guiado, uma meditação. Então, se você quiser, se você puder, feche os olhos devagar, sem pressa. Foca na sua respiração do jeito que ela está, sem corrigir logo de início, apenas percebendo, tentando buscar calma. E para te ajudar bastante, foque na respiração. Então inspira lentamente pelo nariz, segura por um instante e solta devagar. Mais uma vez. Inspira com calma. Segura só um pouquinho e solta mais lento do que você puxou. Deixa o ar sair
e junto dele um pouco de toda essa tensão, de todo esse peso, de toda essa angústia. É possível ter um pouco de descanso, um pouco de alívio. Mais uma respiração. Sem esforço, sem cobrança, só presença, só o agora. Entenda que nem toda dor precisa virar mais peso. Eu posso parar antes da segunda flecha. Eu posso sentir sem me ferir de novo. Eu posso acolher o que dói sem aumentar o que pesa. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa ser pensado até o fim dessa noite. Nesse momento, eu só preciso respirar. Só respirar. Os pensamentos vêm, tentam tirar você do agora, dessa respiração. Apenas observa e deixa passar. Volte à respiração. Volte ao estar aqui. Volte a se tratar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de respeito com você mesmo. Respira fundo e permaneça por alguns instantes nestes bons pensamentos, neste espaço que é só seu. Sem luta, sem seguir pensamentos ruins. Apenas deixe que eles passem. E aos pouquinhos vai voltando com gentileza para sua respiração. Talvez a dor ainda exista, mas talvez ela não precise ser alimentada agora. Talvez por hoje já seja suficiente não aumentar aquilo que já pesa. Se permita ficar todo o tempo necessário que você merece nessa respiração, nesse momento só seu. Mesmo que eu termine por aqui, só você sabe o quanto precisa ficar nesse momento.
Quando você sentir que é hora, pode abrir os olhos devagar. E se essa reflexão te encontrou de algum jeito, se ela te fez bem, você pode deixar isso de forma simples para você, sempre que qualquer tipo de angústia vier, utilize a sua respiração como um escape, como um jeito de alinhar os seus pensamentos, porque é sempre bom quando uma pausa sincera encontra alguém no momento certo. Que o vento do amanhecer leve embora o que pesa e traga luz para o seu dia. Até amanhã e que assim seja.